Pessoal, beleza? Então, eu novamente estou aqui e agora eu quero tratar com vocês do texto da professora Maria Teresa Sadek, é, Nicolau Maquiavel, o cidadão sem fortuna, o intelectual sem virtude. Texto, por assim dizer, extremamente interessante, da autora, da qual ela consegue sintetizar a obra O Príncipe do Maquiavel de uma forma bem interessante, bem clara, e eu achei um dos textos mais legais que serão cobrados na Universidade Federal, pelo fato da clareza da autora, pois se você não leu O Príncipe de Maquiavel, ainda não teve essa oportunidade, o faça quando você tiver, né? Também não se folgue nesse aspecto, mas ela deixa muito claro assim, a essência da obra do Maquiavel. Maquiavel escreveu num contexto que a Itália não era unificada, era um conjunto de principados ali. Isso ela já deixa bem claro na introdução, inclusive. Ele dedica sua obra a Lourenço de Médici. Havia o objetivo de Maquiavel de conquistar cargos públicos, até um status social, talvez, naquela época. E pelo fato do Maquiavel ter sido bem objetivo, inclusive nos conselhos dados a como um príncipe deveria governar, isso muitas vezes choca as pessoas, dá a impressão que Maquiavel tinha um projeto realmente de segundas intenções, de certa forma até sim, mas um projeto maldoso por trás de sua obra. E por esse motivo Maquiavel acaba sendo visto às vezes como um autor maldito, como a própria autora diz. No entanto, ela traz uma análise bem interessante, que ao mesmo tempo que o autor pode ser considerado um autor que ensina os príncipes a governar de forma pragmática, pensando apenas no poder, por outro lado, todos aqueles que leem a obra dele acabam aprendendo como os príncipes agem. Então, na verdade, a obra de Maquiavel também tem que ser vista como uma obra didática, uma obra pedagógica, no aspecto de orientar as pessoas a se precaverem das intenções desses príncipes, inclusive. Então, eu achei um ponto bem interessante. Ela cita até Rousseau, que Rousseau teria tratado isso também, que ao pensar e dar conselhos aos príncipes, Maquiavel também estaria dando conselhos ao povo. Isso na introdução. Na segunda parte da obra, A Verdade Efetiva das Coisas, desse texto dela, ela deixa muito claro um outro aspecto. Uma coisa é o estado imaginário, ou seja, aquele estado perfeito, ideal, onde o príncipe é justo, piedoso, amoroso, é querido pelas pessoas, tal. E outra coisa é a política real, a política do conflito, a política da mesquinharia, a política dos interesses. E é nesse campo que o príncipe tem que agir. Então Maquiavel foi um dos primeiros autores a ter a ousadia de descrever a política de fato, separada muitas vezes daquela intenção religiosa, daquela intenção idealista que vigorava na época, inclusive, até mesmo porque a política era muito ligada à religião. Maquiavel não despreza a religião como sendo importante, mas ele diz que para a efetividade do poder, o príncipe tinha que agir de forma autônoma, de certa forma, de acordo com o que era necessário em cada momento. Então esse seria o estado real, é o estado da política, né? Nós vivemos um país tão conturbado politicamente, cheio de interesses pessoais. A gente sabe muito bem que nesse aspecto, quando Maquiavel discorre sobre esse assunto, de certa forma ele não deixou de falar de uma verdade. Realmente a política ela é feita também muitas vezes de mesquinharia, de interesses, e se o príncipe querer manter o poder, muitas vezes ele tem que se corromper, tá? Não que isso seja correto, tá? Talvez aí venha críticas a Maquiavel, porque parece que ele naturalizou talvez esse aspecto. Muito bem. Na parte seguinte, então, depois desse contexto histórico, essa introdução, a quarta parte já, na verdade, a anterior era a terceira, a natureza do homem na história, ela trabalha justamente essa questão, como o homem, muitas vezes ele é ingrato, ele é volúvel, ou seja, ele tem um temperamento imprevisível. O príncipe não pode se dar ao luxo de contar, por exemplo, com a gratidão, com o amor, com a fidelidade, muitas vezes. Então, às vezes, ele vai ter que ser rigoroso, ele vai ter que ser temido. Daí vem aquela famosa frase de Maquiavel, é melhor ser temido do que ser amado. Pois se você é temido, as pessoas têm respeito pelo medo de ser punida, de serem punidas. Se você só é amado, provavelmente elas vão se apoiar, inclusive, nessa ideia e vão abusar desse amor, por assim dizer. Muito bem. Então,
Ela também trabalha aquela questão da fortuna e da virtude, um outro conceito importante em Maquiavel, ou seja, a fortuna é aquilo que vem que o príncipe não pode escolher, é inevitável, certo? São as circunstâncias que eu não consigo prever. Então, por exemplo, uma epidemia inevitável, uma catástrofe natural, no caso, uma traição, certo? Uma revolta popular que possa vir a acontecer, coisas que fogem da alçada do príncipe ou do político em si. Isso seria a fortuna, é aquilo que está destinado a ele, beleza? Ele não conhece, mas vai acontecer. E a virtude seria como administrar essas coisas inevitáveis da melhor forma possível. Ok, aconteceu o que eu não esperava, mas como que eu vou agir agora? Certo? Então, segundo o que a própria autora descreve, essa é uma das grandes sacadas da obra de Maquiavel. O príncipe teria que entender que essas coisas inevitavelmente aconteceriam, ele teria que agir de forma pragmática, objetiva naquele momento e muitas vezes desprendido dos valores que talvez atrapalhariam a resolução desses problemas ou retardariam a resolução desses problemas, levando ele inclusive a perder o poder. Bom, eu fui um pouco rápido porque é um texto que, embora seja curto, comparado com outros textos que serão cobrados, a autora ela trabalha muitas informações em relação a Maquiavel, estas que eu falei e muitas outras, mas eu vou dar aquilo que eu considero mais importante em tudo isso aqui, e que pode vir a cair no vestibular da Federal em relação a esse texto específico da Maria Teresa Sadek. É essa ideia de que Maquiavel pode ser lido de uma outra maneira, não apenas como aquele autor que realmente transpareceu dar conselhos ao príncipe, de modo que esse príncipe fosse até autoritário demais, ditador demais e pragmático demais em relação ao povo. Por outro lado, apesar disso, ao escrever isso, Maquiavel estaria sendo também um professor, entre aspas, para o povo, sobretudo aqueles que tenham contato com a sua obra. Naquele momento, muito poucas pessoas tiveram contato com a sua obra, até pela questão da educação na época ser limitada. Porém, hoje, ao ler Maquiavel, já é possível ler Maquiavel nessa perspectiva. E, de certa forma, até compreender um pouco como os políticos agem hoje. Então, eu acho que essa é a dica para vocês, ok? Desculpe se eu me estendi um pouco mais esse vídeo, mas é que foi um vídeo assim feito agora, às vésperas do vestibular. Eu precisei ser um pouco mais rápido até na minha fala, aqui no sentido da velocidade da minha fala, mas eu espero colaborar. Deus abençoe vocês aí, uma boa prova no domingo e fiquem bem. E continue acompanhando aí o canal, que dentro da disponibilidade de tempo e às vezes até da vontade, porque eu ando meio cansado, confesso para vocês, estarei postando outros vídeos aí. Deus abençoe vocês aí. Abraço.